A parada é o seguinte, a gente vai reagir à pior lesão do futebol. Um videozinho lá do canal do Eurofute, vou deixar o link do canal ali na descrição. Canal maneiro, pode dar uma olhada lá depois do vídeo. E já vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal também, porque a gente também tem muito conteúdo maneiro, tem vlog nos estádios, tem curiosidade, tem react. A gente só tá começando, então deixar o like e se inscrever no canal ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá. Recentemente o Rodrigo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e assim não só tá fora do resto da temporada do Real Madrid, como também da Copa do Mundo. Um baque muito grande pro Rodrigueira e também pra todo brasileiro que possivelmente ia ver o cara com a 10 do Brasil na Copa, mas ele não foi o único. Até o momento, o Samu do Porto e da Espanha e o Minamino do Mônaco e do Japão também tiveram essa mesma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho e também estão fora da Copa. Essa é simplesmente a lesão mais temida por qualquer jogador de futebol. E nesse vídeo a gente vai entrar nos detalhes do que é a famosa LCA, por que ela faz um jogador ficar afastado por tanto tempo dos gramados e como que os caras voltam depois de ter o joelho arrebentado dessa. Vocês podem ver que o Rodrigo ele vai ficar de fora da seleção nessa Copa do Mundo, né? Mas basicamente ninguém liga, né? Se ele joga bem, tanto faz. Se ele joga mal, tanto faz mais ainda. É aquele coadjuvante ali que, sei lá, tá lá pra aportar, né? Agora, se fosse o Vinícius Júnior, o Neymar, o Rafinha, até o próprio Rafinha que não jogou bem nesse amistoso contra a França, foi bastante criticado. Mas é incrível como ele passa despercebido, né, cara? Inacreditável. Maneira. Vamos começar falando de um dos casos mais emblemáticos recentemente, que foi o do Neymar. Ele passou um longo período longe dos gramados por conta de uma lesão gravíssima no ligamento cruzado anterior e meio que não conseguiu voltar a jogar futebol lá no Al Hilal, né? Com o Jorge Jesus na época chegando a dizer que ele não conseguia acompanhar mais o resto do time fisicamente. Eu lembro que depois o Bruno Formiga falou que o Jorge Jesus estava errado. É inacreditável, né? O que é verdade é que fisicamente ele não tem conseguido acompanhar. E aí o Neymar eventualmente saiu e voltou pro Santos. E a gente vai adentrar com mais detalhes no caso do Neymar e de outros jogadores, de como que eles trataram e de como que eles voltaram a jogar. Mas antes é importante para todo mundo que não sabe exatamente, né, explicar o que é a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, a famosa LCA em português ou ACL em inglês. O ligamento cruzado anterior é um dos tecidos mais importantes do corpo humano, já que ele conecta o osso da coxa, que é o fêmur, com a tíbia, que é o famoso osso da canela ali, né? Vocês podem ver que entre os dois ossos tem como se fosse um X, assim, de dois ligamentos, né? E o cruzado anterior é justamente esse que tá na frente. E ele fica ali muito exposto e muito sobrecarregado, principalmente em esportes que envolvem uma parada abrupta ou mudanças rápidas de direção. E aí pode acontecer de ter uma entorse no ligamento ou até um rompimento total, como foi justamente o caso do Neymar em 2023. Esse tipo de lesão também é muito frequente no basquete, né, cara? Cara lá grandão, pesado, muita mudança de direção, e aí sobrecarrega, né? Mas também lá a porrada é mais em cima, né? Foda. Normalmente as lesões de LCA acabam resultando numa cirurgia de reconstrução, seguido de muito tempo de fisioterapia para recuperar a força e a estabilidade, como foi também com o Ney. E se a lesão em si já é um pesadelo pro jogador, quando começa o tratamento e a fisioterapia, as coisas continuam horríveis. Cara, eu lembro que eu fiz uma cirurgia no tornozelo de reconstrução de ligamento também, né? E aí eu fiquei 15 dias, que eles chamam lá de calha, que eles colocam o gesso debaixo da perna, né? E debaixo do calcanhar, ali pela parte de baixo do pé também, para estabilizar o tornozelo, né? E eles fecham com aqueles gases, que é aquela redinha, né? E ali o pé fica estabilizado. Fiquei 15 dias estabilizado. E aí, quando eu fui tirar para fazer a primeira sessão de fisioterapia, tinha um nó desse tamanho aqui, assim, no tornozelo, que é aquela famosa fibrose. Moleque, pra tirar aquilo, nunca senti tanta dor na minha vida, irmão. O fisioterapeuta raspava assim e a dor vinha subindo. Não dá para explicar. Eu também não desejo para ninguém, porque é muito escroto, meu irmão. Porque existe uma vertente aí que diz que pouquíssimo tempo depois da cirurgia já é importante para o jogador começar a colocar peso naquela perna ali do joelho machucado para acelerar a recuperação e evitar atrofia muscular naquela região. Então quando o Neymar saiu da cirurgia, por exemplo, começou a pipocar esses vídeos dele treinando e tu consegue ver que as sessões de reabilitação eram no mínimo desconfortáveis, né? E que também pode gerar alguns
alguns problemas, como por exemplo, quando o jogador não tá com a força toda naquela perna e acaba tentando compensar de alguma maneira, como a gente pode ver o Neymar fazendo claramente nesse vídeo, ou até compensando com a outra perna, né, a perna que tá saudável, o que pode gerar ainda mais problemas, né? Num estudo recente em parceria com a UEFA, somente com atletas do futebol masculino, foi constatado que cerca de 9% dos caras que tinham experimentado uma ruptura de ligamento acabaram depois rompendo o ligamento contralateral. Cara, eu lembro de uma foto que eu acho que é do Carvajal, que ele aparece no centro de treinamento do Real Madrid. Aparece nitidamente a diferença de uma perna para outra depois de uma cirurgia. Não sei se a dele foi uma LCA, né? Mas foi no joelho também. Aparece nitidamente a diferença de musculatura das pernas, mano. É inacreditável, cara. Ou seja, o do outro lado, do outro joelho, nos anos seguintes. Foi o caso, por exemplo, do Militão, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e depois de se recuperar, acabou rompendo o do joelho direito também. Uma combinação de lesões aí que, por mais que ele tenha sido guerreiro e voltado a jogar, a gente nunca mais conseguiu ver ele tendo uma grande sequência assim, sem se machucar de novo, né? Cara, e a galera tá pedindo o Militão na lateral direita, né? Em relação depois de todas essas cirurgias aí, é o jogador com mais confiança pra assumir a lateral direita ali na Copa do Mundo, né? E mesmo assim ele não voltou a jogar o que jogava, né? Inacreditável. Mas bora ver aí, né, mano? A gente já não sabe se vai ter o Neymar na Copa. Foda. E por falar em Militão, o elenco do Real Madrid tem passado por muitos casos de ruptura de LCA. Além dessas do Militão, o Courtois também teve. E o Rodrigo agora, aparentemente, já tinha machucado parcialmente o seu LCA, mas continuou jogando. Quando a gente tava pesquisando pra esse vídeo, me pareceu, como leigo, né, um negócio absolutamente ridículo, deixar o cara jogando ali já com um problema no ligamento. Mas pelo que a gente conseguiu ver aqui, muitos especialistas defendem que dá sim pro jogador continuar atuando só fazendo fisioterapia. Mas o fato é que essa lesão que já existia anteriormente num grau menor acabou gerando uma ruptura completa do ligamento. E inclusive parece que o Rodrigo não é o único, saiu também uma reportagem dizendo que o ligamento do Mbappé tá no limite já. El ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite. Meu irmão, já pensou se acontece uma merda com o Mbappé aí antes da Copa? Égua da cagada aí, hein, pai, com esse departamento médico aí. Já saiu uma notícia de que opera... operaram o joelho errado, né? Aí é brincadeira, né? Que prestes a estourar e o cara continuou jogando mesmo assim. O que inclusive tem gerado treta, uma reportagem afirmando que o Real Madrid quer botar o Mbappé pra jogar já o quanto antes, enquanto o próprio staff do Mbappé quer que ele se recupere totalmente porque é ano de Copa do Mundo. E o Mbappé não quer perder de nenhuma maneira, né? Aí, ó, é o principal jogador da França. Não é só o staff, uma comissão, né? O staff dele, a comissão da seleção da França, a comissão do Real Madrid quer que ele jogue. Então é um jogo político aí muito grande, né, cara? Você tá falando ali um dos melhores jogadores do mundo, né? Afinal, é uma lesão absolutamente horrível. Pra vocês terem uma ideia, olha o que o Courtois falou sobre a lesão dele. Eu chorei muito, porque essa é a pior coisa que pode acontecer a um jogador de futebol. Uma lesão de ligamento cruzado. É difícil porque você sabe que por um longo tempo vai ficar parado. É uma lesão tão grave que alguns pesquisadores tentaram desenvolver uma espécie de airbag pro joelho. Cara, eu não consigo olhar pro Courtois e não lembrar da situação lá com ele e com o De Bruyne, cara, na seleção da Bélgica. Esses caras são uma onda. Não consigo. Basicamente, uma empresa fez uma joelheira que, segundo eles, ajuda a prevenir lesões de ligamento cruzado por conta de sensores que supostamente acionam um airbag no joelho em caso de um alto impacto ali e pode ajudar a impedir lesões assim no futuro. Mas aí a mobilidade do jogador, do atleta, fica onde? É complicado, né, cara? Tira toda a mobilidade. É, a gente vai saber quando lançar aí. Eu me precipitei aqui. Me precipício. Torcer, né? Mas agora que a gente já sabe o que é a lesão e como que é o tratamento, chegou o momento de falar de uma das partes mais sensíveis desse tema, que é como que um jogador que passou por esse trauma volta depois. Buscando o Neymar, Aqui que a gente vai ver se o Neymar sabe ou não andar em linha reta. exemplo, né? Ele já vinha tendo problemas de lesões antes de sofrer essa ruptura do ligamento cruzado. Mas de qualquer maneira, a gente viu ele voltar e meio que ele nunca mais foi 100% o mesmo, né? Ainda que por vezes ele jogue bem e pareça estar ali plenamente nas suas capacidades físicas, né? Meio que é um novo normal pro Ney. Ele não tem mais a mesma explosão e nem a mesma velocidade. E ele não é o único, né? Muita gente fala sobre o Neymar assim, de que ele não se cuida ou de que ele fica acordado até tarde. Mas muitos outros jogadores passam por coisas similares.
Um pokezinho de madrugada, né, durante 16 horas. Meu parceiro, é o Neymar, ele pode tudo. Outro cara que não voltou bem de uma ruptura de LCA foi o Rodri. Ele era um dos melhores do mundo na época que rompeu esse ligamento, né? Inclusive, vocês vão lembrar que ele vai de muleta no palco da Bola de Ouro receber lá o prêmio de melhor do mundo. E desde que ele voltou, não só teve outros problemas de lesão, que era raro pro Rodri anteriormente, mas também ainda não voltou a ser aquele Rodri de antes, né? A gente sabe que essa bola de ouro foi roubada, mas não sai da minha cabeça que isso foi karma, cara. Eu não sei também, né? Porque no começo ele não era muito soberbo em relação a essa bola de ouro aí. Mas aí depois que ele viu aquele bandeirão lá da torcida do City contra o Real Madrid, e aí o Vinícius Júnior acabou com aquele jogo também. Normal, né? Mas, cara, não tira da minha cabeça que isso foi karma, não. Deixa no comentário aí o que que tu acha também em relação ao Rodri. Sem falar da bola de ouro, porque a bola de ouro a gente já sabe. Mas o que que tu acha que foi? Karma, não sei. Mas deixa aí. Às vezes parece que ele sequer tem a mesma confiança dos tempos onde Rodri em campo era sinônimo de vitória para o Manchester City. Inclusive, segundo um especialista, parte da recuperação é justamente o jogador depois do tratamento, né, que ele tá curado, ele perdeu o medo de jogar como ele jogava antes, de voltar a treinar com intensidade, não ter medo de dar um pique maior, de frear bruscamente e tudo mais. É a última etapa da recuperação, uma parte que é muito mais mental do que física até. Cara, vendo os jogos do Santos, o Neymar, ele tem medo de dividir a bola com os jogadores. É nítido, tá? Ele tem medo e ele perde todas as divididas. Não é hater, não é. Só assiste o jogo do Santos e vocês vão ver. Ele perde todas as divididas. Parece que ele tem medo de enfrentar o jogador adversário. E a gente encontrou algumas pesquisas que monitoraram esse tipo de lesão em jogadores de futebol, e uma delas diz que 92,8% dos jogadores voltam a jogar bola, número que deve ser ainda maior se for considerar só os caras da elite do futebol assim, né? Só que outra pesquisa mostra que apenas 65% dos caras voltam a atuar no mesmo nível de antes. Os outros 35% sofrem com sequelas, passando, por exemplo, a pular mais baixo e ter um tempo de reação maior. Então vocês viram que dá sim pro cara voltar ao nível de antes, mas não é garantido. Para muito jogador, existe uma carreira antes e uma depois de romper o ligamento cruzado anterior. E por isso acho que vale a pena a gente comentar alguns casos assim relevantes dos últimos tempos para mostrar um pouquinho a diferença, né? Um desses casos é o do Florian Wirtz. Em março de 2022, justamente um pouquinho antes da Copa do Mundo ali, né? Ele tava encarando Colônia pelo Bayer Leverkusen e acabou plantando o pé no chão de mau jeito e logo de cara levou a mão no joelho. Pouco depois veio o diagnóstico, né, de ruptura do LCA e a gente não sabia se aquela jovem promessa ali continuaria sendo uma jovem promessa depois de passar por isso. O Wirtz encarou 10 longos meses de recuperação, perdeu a Copa do Mundo, né, que seria a sua primeira, e retornou aos gramados lá em dezembro de 2022. Caraca, meu irmão, já pensou tu ser jogador de futebol profissional e tu fica 10 meses sem jogar? Égua da agonia. É muito escroto, meu irmão. Fôlego. Porém, o que a gente viu do Wirtz? Ele voltou e se transformou num jogador espetacular, muito melhor do que ele era antes da lesão, porque ele era apenas uma promessa e se tornou um jogador pronto. Aí fez aquela temporada absurda lá em 2023-24, quando o Leverkusen é campeão dos 2 títulos na Alemanha de forma invicta, e com o Wirtz sendo o melhor jogador deles. E a gente também conseguiu comparar alguns dados fornecidos pela Bundesliga, que mostram que na temporada 24 e 25, o Wirtz foi um dos líderes de sprints na competição. A média de quilômetros corridos a cada 90 minutos por ele bateu 11,8, muito semelhante ao que ele tinha antes da lesão, e a velocidade máxima registrada dele também. O que significa que se ele não bateu os mesmos níveis físicos de antes, ele chegou muito próximo, e somando com o desenvolvimento de outras áreas, né, ficando um cara mais experiente, mais maduro, tecnicamente ainda mais refinado, se transformou num jogador espetacular mesmo depois de passar por uma lesão como essa. A gente viu aqui o Neymar, né? Tá com o quê? 34 anos. Não tem a mesma performance. Tem o Rodri. Quantos anos o Rodri tem? Deixa eu ver aqui. Quantos anos o Rodri tem? Quantos anos Rodri tem? Jogador. Tem 29 anos. Acho que nesse caso a idade pesa também, né, cara? Será? Eu tô ficando doido. Já o próximo cara da lista aqui, meio que foi o completo oposto, né? O Falcão Garcia surgiu pro mundo naquele Porto interessantíssimo que também tinha o Hulk e o James Rodrigues, né? Cara, eu gostava muito desse atacante. Tá maluco? Radamel Falcão Garcia. E lá ele comeu a bola, era um atacante avassalador porque tinha explosão, velocidade, força física e uma técnica surpreendente para um camisa 9 matador. O Falcão era chamado de El Tigre e a
amassou no Porto enquanto esteve por lá, até que jogou muito no Atlético de Madrid também, e depois foi pro Mônaco na temporada 2013-14. E lá, atuando pelo clube do Principado num jogo de Copa da França contra um time da 4ª divisão, ele sofreu uma entrada de um zagueiro, caiu de mau jeito, e depois veio a confirmação de que ele tinha rompido os ligamentos do joelho esquerdo, o que fez o Falcão perder a Copa de 2014, passar por uma operação de reconstrução do ligamento e encarar cerca de 6 meses de recuperação até que ele pudesse voltar aos gramados. E aí quando ele retorna, ele é emprestado para o Manchester United e, amigo, a carreira dele a partir dali foi meio complexa, tá? Ele perdeu um pouco da sua explosão e pelos Diabos Vermelhos teve uma das menores médias de gol por jogo na sua carreira. Depois ele também é emprestado pelo Chelsea e marca apenas um gol em 10 aparições na Premier League, deixando claro que era um Falcão Garcia muito diferente daquele que a gente viu comer a bola no Porto, no Atlético e tal. Só que agora, como um camisa 9 já com menos explosão e menos móvel, ele ainda teve uma temporada excelente, tá? Foi no retorno ao Mônaco, naquele surpreendente time que bateu nas semis da Champions e ganhou a Ligue 1, com caras ali como o Bernardo Silva e o próprio Mbappé. A partir dali a carreira dele decaiu bastante, né? Ele foi jogar no Rayo Vallecano e hoje segue na ativa mesmo aos 38 anos, o que é um grande feito, o cara tá de parabéns. Porém, creio que o Falcão Garcia é um dos casos mais emblemáticos de um cara que perdeu muito o seu nível depois de uma lesão de ligamento cruzado. Outro caso de uma lesão que literalmente acabou com a carreira de alguém foi o do Ibrahimovic. Ibracadabra. Ele já tinha tido um problema no ligamento cruzado anterior na época do Manchester United, e quando ele volta da MLS pro Milan, né, ele acaba tendo outra lesão que meio que ficou escondida. E aí quando o Milan se sagra campeão do campeonato italiano na temporada 21-22, o Ibra vem a público e revela o seguinte: por 6 meses joguei sem ligamento cruzado anterior no meu joelho esquerdo. Consegui treinar apenas 10 vezes nos últimos 6 meses. Tomei mais de 20 injeções em 6 meses. Tive que drenar o joelho uma vez por semana por 6 meses. Mal dormi de tanta dor por 6 meses. E aí ele encerra dizendo que o sacrifício valeu a pena porque ele tinha adicionado mais um troféu pra sua coleção. Mano, é inacreditável que o Ibra, ele é daqueles caras que sempre falou e resolvia, né? Só que ele não tem Champions League. Ele é um dos caras mais azarados quando a gente fala de Champions League, né? Em 2009, ele jogava na Inter e o Barcelona foi campeão. E aí a Inter com o Barcelona fizeram uma troca. O Ibra foi pro Barça e o Eto'o foi pra Inter. E quem foi campeão? A Inter. É inacreditável, né? Assim que o Milan garantiu o título, o Ibra foi fazer a sua cirurgia, reconstruiu o ligamento, né? Mas talvez um pouco por causa da lesão ser muito severa, muito grave, e o cara também tava com uma idade bem avançada já, ele se recupera só pra jogar 4 partidinhas ali na temporada 22-23 antes de anunciar a sua aposentadoria. E se tem jogador que volta bem e jogador que volta mal, também tem uma coisa muito curiosa que é o tempo de recuperação dessas lesões, né? O Buendia do Aston Villa, lá em 2023, rompeu o LCA e ficou um pouco mais de 300 dias em recuperação até conseguir voltar. Mas o curioso é que logo depois da lesão dele, outro colega de Aston Villa, o Tyrone Mings, também rompeu o seu LCA e também precisou passar por uma cirurgia de reconstrução, mas diferente do argentino, o Mings ficou mais de 400 dias parado sem jogar, se recuperando, e ainda teve um problema que a gente consegue ver claramente nesse vídeo, que foi uma atrofia muscular, a perna dele ali, ó, fininha, fininha. Foi aí que eu falei pra vocês do Carvajal. A diferença é muito grande mesmo. O cara não consegue fazer as coisas que eles faziam, ainda mais 400 dias. Caraca, mano, quase 1 ano e meio sem jogar. E é a profissão do cara, tá maluco. Foi quase 1 ano e meio pro Mings conseguir voltar a jogar. Só que existe um exemplo que vai pro outro extremo, que é de uma recuperação super rápida e quase inacreditável, porque uma lesão de LCA, no mínimo o cara fica fora uns 6 meses, geralmente uns 9, 10, e tem gente que fica até 1 ano ou mais, como foi o caso do Mings. Mas um caso muito marcante foi o do brasileiro Dodô, da Fiorentina, que teve também uma ruptura de LCA, que deveria levar, né, uns 6 meses pra recuperar, só que o homem fez uma recuperação impecável e voltou a jogar em 4 meses. E por mais que o caso do Dodô seja muito raro, né, é mais uma exceção do que qualquer coisa, a gente pode ver que as lesões são diferentes e afetam os jogadores
jogadores de maneiras distintas também. E tem outro caso que eu queria falar de um cara que voltou assim voando, provavelmente melhor do que ele era antes da lesão, que foi do Timber, do Arsenal, né? Ele chegou nos Gunners como um dos melhores defensores do futebol holandês e logo na sua estreia na PL, na temporada 23-24, deu um bote com o pé fincado no gramado e o joelho foi um pouco pra dentro, e aí ele sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado no segundo tempo da partida. Ele foi substituído e passou praticamente a campanha inteira afastado, retornando só no finalzinho da temporada pra jogar uma partidinha ali que foi literalmente a última daquela Premier League. Só que aí na sua primeira temporada depois da lesão, né, em 2024-25, ele tem 70% dos minutos jogados na liga como titular, e na temporada 25-26 é simplesmente dono da lateral direita dos Gunners, jogando quase todos os minutos da temporada e como um dos caras mais importantes da equipe, apoiando o ataque muito bem e deixando até os seus golzinhos de vez em quando. O que é o exemplo perfeito de que dá sim pra se recuperar dessa lesão da melhor maneira. Vocês já perceberam que quem se recuperou dessa lesão e voltou bem, todo mundo são novos, né? Ali, abaixo de 25 anos. Todo mundo que teve essa cirurgia acima de 25 anos levou o farelo. A idade pesa também, né? Vai pra jogador, é complicado mesmo. Essa lesão não é só séria, ela é a pior do futebol mesmo. Meu pai amado. Timber joga hoje o melhor futebol da carreira, virou um jogador superior ao que era antes e não parece que a lesão assombra ele, ou que ele tem aquele medo residual, né, de botar pressão no joelho. Pelo contrário, o cara joga quase sempre, é titular absoluto, nunca sai do time e tá sempre muito bem ali, entrando em dividida, pulando, correndo e tudo. Então a gente tem exemplos de jogadores que tiveram a carreira praticamente destruída por uma lesão de LCA, como foi o caso do Falcão Garcia e do próprio Ibra, que já tava mais velho, é verdade, mas logo depois se aposentou, né? E de outros como o Timber e o Wirtz, que parece que até voltaram melhores do que eram antes. Mas voltando bem ou não, o fato é que essa é a lesão mais temida por um jogador de futebol, que a recuperação é sofridíssima e algo que a gente não deveria desejar nem pros nossos maiores rivais, né? Esse vídeo foi um pouco mais pesado e mais sério, então para dar uma quebrada nesse climão, eu queria recomendar para vocês outro vídeo sobre lesões, só que é com um tom cômico, porque são lesões estúpidas que a gente já teve no futebol. Vale a pena assistir que tá bem divertido, beleza? É, meus amigos, lesão é complicado pro jogador, não tem jeito. Dependendo da idade ali, o cara não volta a ser o mesmo, mano. Tá aí o nosso craque, o nosso menino de ouro, Neymar, não tem jeito, o cara vai sentir, ainda mais com a idade que ele tem, vai ser difícil levar pra Copa. A gente quer muito ele na Copa, a gente quer muito que ele jogue a sua última Copa junto com a última geração, que é do Messi, do Cristiano, de outros jogadores ali que vão fazer a sua última Copa. O Messi já deixou quase claro que não vai jogar, mas ainda não é confirmado, não é verídico, mas a gente acredita que ele vai jogar a Copa do Mundo. Acredito que vai chegar ali uma punguinha ali atrás da orelha, fala pro Ancelotti, leva o Neymar, que ele vai precisar, vai fazer a diferença ali num jogo muito importante. Não precisa jogar todos os jogos, mas jogar ali um jogo importante, se Deus quiser, vai dar certo. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, dá uma moral lá no Eurofute também. E a gente só tá começando com os nossos reacts, a gente vai estar fazendo vlog aí durante o ano dentro do estádio. Vai começar a Série D. E tem 2 times daqui de Macapá que vão jogar, e principalmente a Copa Norte. Semana que vem tem jogo. Semana que vem não, final do mês, né? Dia 26 tem Trem e Paysandu lá em Santana. A gente vai estar lá fazendo o vlog maneiro. Então já se inscreve no canal para não perder esses conteúdos. Já deixa o like também. E deixa no comentário aí quais vídeos você quer que a gente faça reação aqui, pra gente fazer essa resenha maneira. Beleza? Tamo junto e até a próxima.